essa é uma pesquisa que iniciou lá em 2021, próximo ao Farol Velho, quando a gente pela primeira vez identificou uma grande quantidade de plástico em ninhos, né, dessa ave do japu. Em seguida, em 2022, uma aluna nossa ingressou no mestrado e se interessou muito pela ideia, que é a Adriele Lopes. Ela já defendeu o mestrado em 2024, continua trabalhando nesse tema, né? Então, atualmente ela é mestra em oceanografia e desenvolveu então as ideias que a gente teve de como essas aves usam esse plástico nos ninhos, por que elas usam e quais os efeitos, quais os impactos de utilização desses plásticos nos ninhos. A gente acredita que elas estão usando esses plásticos devido à resistência do material, né? Se você pega uma corda de nylon, ela é bastante resistente, é difícil de romper esse material, então ela tem uma resistência grande. Uma hipótese também, talvez a cor, né? A coloração pode ser que atrai os animais, mas a gente acredita mais na hipótese de que essas aves, que são aves muito inteligentes, elas são das famílias dos corvos, né? São aves bastante inteligentes, elas devem selecionar pela resistência do material, né? Por ele ser resistente. Cerca de 90% desses materiais, essas fibras plásticas, são azuis e são compostas de nylon. Mas a gente tem também algumas que são pretas e verdes, aqui a gente tem uma preta também, né? Preto, verde, cinza, transparente, mas a grande parte é azul. E esse azul é utilizado muito nas artes de pesca, né? Então, provavelmente é material de pesca que foi descartado, né, por navios, embarcações, por pescadores. Esse material descartado, então, ele acaba acumulado nas praias e nos mangues, e essas aves, então, coletam esse material para a constituição dos ninhos. O que a gente encontrou, na grande maioria do material analisado, foi o nylon. O que vale ressaltar de descoberta, né, no mestrado da Adriele, é que o nylon em si ele não é tóxico, né, não é um material tóxico, mas a indústria utiliza corantes, utiliza pigmentos para mudar a cor do nylon, tornar esse nylon azul, verde, tá? Nessa pesquisa, então, a gente identificou corantes associados a esse nylon. Então a gente detectou aqui 5 corantes que eles têm algum grau de toxicidade, ou seja, tem 5 pigmentos que a indústria coloca no nylon e que tornam esse nylon tóxico em algum nível. Alguns mais, outros menos. A gente dá destaque a dois pigmentos, né, que são potencialmente cancerígenos. Então, o nylon em si não é tóxico, mas a tinta adicionada ao nylon torna ele tóxico. E aí que vem a grande pergunta da pesquisa que ela pretende continuar no doutorado, que é qual o impacto desse plástico com materiais tóxicos nos ninhos, principalmente nos ovos e nos filhotes que vão habitar esses ninhos. Inicialmente existe uma preocupação de que os animais possam ficar presos no nylon, né? Então, existe assim, na literatura científica, na internet, muitos relatos de animais que acabam estrangulados, ou acabam presos, ou enforcados, ou com plástico preso no trato digestório. Então, esse plástico duro e comprido, ele pode ficar amarrado no pé da ave e ela ficar presa ao ninho, ou ela pode engolir e ter um efeito então, de se sufocar com esse plástico. Então, essa era a principal preocupação, uma morte acidental por ter comido plástico. Mas depois surgiu essa preocupação em relação aos ninhos. Será que esses plásticos que contêm substâncias tóxicas no ninho não pode afetar a saúde dos ovos, dos filhotes e até dos adultos? Então, como é que o plástico nesses ninhos pode afetar a saúde dos animais? Porque o ninho ele se torna mais bonito visualmente e se torna mais resistente. Mas será que afeta a saúde dos animais? Então, são perguntas que a gente pretende agora investigar na continuação do trabalho dela. A literatura mundial tem registros de outras aves utilizando plástico nos ninhos, e inclusive plástico azul e material de pesca, só que isso é mais comum para aves marinhas. Para aves marinhas, a maioria dos estudos são realizados para a América do Norte, para a Europa, né? Tem uma quantidade menor de estudos no Brasil. E o japu, então, é esse animal que ele vive dentro do continente, mas também eles gostam de ambientes costeiros, de regiões de praia. Então, a gente acabou selecionando
por eles ocorrerem também na região de praia, e os ninhos serem bastante chamativos, né? São ninhos bastante grandes, bastante chamativos.